Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Criança Segura. Meu nome é Bárbara, sou assistente social e voluntária do projeto Criança Segura, que visa a proteção e a prevenção contra o abuso infantil. E no episódio de hoje, teremos a presença do Leniel Borel, que vai contar um pouquinho sobre a sua experiência de vida. Seja bem-vindo, Leniel. Obrigado a todos. Para mim é uma honra estar aqui em Uberlândia, falando dessa pauta que é nacional de proteção da criança e adolescente, né? Uma pauta de proteção, e quando a gente vê que tem mais soldados nessa luta, não preciso nem falar, Ronaldo é meu amigo, né? Hoje eu posso chamá-lo de amigo. É minha referência, né, até na própria política, né, desenvolvimento de políticas públicas, e tá aqui, né, agora com o Instituto, com esse projeto Criança Segura, somando forças. Essa é a nossa luta, então contem comigo aí. Obrigada. É isso aí, eu quero agradecer mais uma vez o Leniel pela presença, a segunda vez aqui na cidade de Uberlândia. Tivemos a oportunidade aí de estar juntos no 4º seminário de combate aos crimes de abuso e exploração sexual infantil. Esse ano já realizamos a 5ª edição e agora com essa parceria no projeto Criança Segura, eu acredito aí que temos muito a se fazer aí pela proteção das nossas crianças, e nesse evento agora de segunda-feira, ao lado também da doutora Roberta Souto, eu tenho certeza que alcançaremos aí o nosso objetivo, né? Que é cada vez mais proteger quem mais precisa. É isso aí. Olá. Que bom estar aqui com vocês, né? Num assunto que para mim é mais que um propósito de vida, né? E nós vamos começar então com as perguntas. Já Legal. com o nosso entrevistado muito especial. Leniel, seja muito bem-vindo aqui ao Uberlândia. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigado, Cintia. Honra. E não tem como a gente começar esse assunto sem falar do Henri, né? E eu queria te perguntar hoje, quantos anos teria hoje o Henri? E se você pensa, como seria hoje sua vida se nada disso, se nada dessa tragédia tivesse acontecido? Bom, o Henri hoje já teria 8 anos de idade, já estamos indo para 5 anos do falecimento do meu filho. 5 anos, indo para 5 anos de luta, né? De gritar, lutar por justiça. É muito difícil fazer justiça no nosso país. Somente quando você tá do outro lado, né? Da vítima, você começa a ver que a dificuldade que é fazer a via crucis. Meu filho, né, tá indo de 8 para 9 anos, a gente tinha 4 anos, 10 meses e 12 dias. E foi me tirada a oportunidade, né, de ver meu filho fazer a diferença na sociedade. O Henri estava sendo criado para ser um novo desenvolvedor de uma vacina, um médico, né, um engenheiro, um advogado, né, um político, alguém que pudesse fazer a diferença no nosso país. E me tiraram a possibilidade de ver, né, meu filho crescer, e a oportunidade de meu filho crescer e se desenvolver, né? E isso, a gente tem lutado para que outras crianças não passem pela mesma coisa, e é isso que eu tô aqui. Uberlândia, né, os números de violência, né, hoje eu venho do Rio de Janeiro. Infelizmente, o Rio de Janeiro hoje, né, não sou eu falando, é o Atlas da Violência, o Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública, que se torna o estado mais violento com relação à criança e adolescente. O Rio hoje é muito perigoso ser criança, e isso a gente tem visto como uma realidade nacional. Os números de violência com relação à criança e adolescente são enormes, né? Números de abuso, de violência sexual, porque a violência não é só bater, né? As pessoas olham né, a violência tratando somente com a agressão física. A violência sexual, ela é muito mais agressiva do que a própria violência física para a criança, né? E isso vai se levando para o resto da vida, vai se levando para a vida adulta, e muitos que poderiam fazer a diferença, muitos que teriam um outro futuro, vão se perdendo por causa dos traumas da primeira infância. E tá aqui falando isso em Uberlândia, tá aqui falando, né, para quem tá nos assistindo, é super importante, porque um dia foi meu filho, amanhã pode ser o filho e o neto de quem tá nos assistindo. E é isso que a gente precisa falar, né? Não podemos mais tampar o sol com a peneira. Estamos aqui para dar voz às crianças.
as crianças que estão sofrendo, as crianças que estão sendo vítimas, né, de violência física, psicológica, sexual, moral, institucional. A gente, sem ser nada, conseguimos aprovar uma lei que se chama Lei Henri Borel, uma lei federal que leva o nome do meu filho. Hoje a Lei Henri Borel está para criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. É um grande mecanismo de proteção do nosso país hoje, mas não adianta só ter lei, Jana, né? A gente também tem um país que carece das pessoas que aplicam a lei, né? Nós hoje que somos parlamentares, né, que estamos aí tentando fazer a diferença, né, de fazer novos projetos, políticas públicas em prol da criança e adolescente, mas do outro lado nós precisamos de um judiciário também atuante, de uma polícia atuante, para que a gente consiga tirar essas crianças do cenário de agressão, né? E foi assim que a gente lutou muito para a aprovação da Lei Henri Borel, e falar isso aqui em Uberlândia, né? Falar para as pessoas que estão nos assistindo, nos ajudarem a fazer com que esse mecanismo de proteção seja aplicado. Chegamos agora com 35 anos de ECA, né? Esse ano o Brasil faz 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas quanta coisa ainda precisamos avançar. Realmente, deixo a pergunta aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo aplicado aqui em Uberlândia? O Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo aplicado em Minas Gerais? O que a gente precisa mais avançar, né? E para que a gente consiga avançar, não pode estar só nós dois aqui, a gente precisa de mais soldados nessa luta. Por isso que a gente precisa trazer mais pessoas para a pauta, falar mais sobre o assunto, e quando a gente coloca a luz sobre o assunto, eu imagino, isso é fato, os números começam a aparecer, as pessoas começam a denunciar mais, e isso é importante, porque se 84% da violência ela é praticada dentro dos lares brasileiros, né, é pai, mãe, tio, tia, avô e avó, é a escola que vai fazer a diferença. É no hospital que ela vai chegar, numa UPA, né, numa clínica, né, que ela chega e vai falar que ela foi vítima dentro do seu lar. E por isso que a gente precisa capacitar profissionais, trazer essa pauta para a população, mostrar que a violência existe, e uma vez que seja detectado o nosso papel como homem comum que não tem mais no direito, né, normal, né, família comum, né, que isso é mais comum do que a gente imagina. Então as crianças precisam que as pessoas denunciem, e o nosso papel é denunciar. A gente não precisa investigar, Ronaldo, Cíntia. O nosso papel é denunciar. Então, na dúvida, denuncie. Inclusive, através da Lei Henri Borel, né? Que eu acho que é o maior avanço que a gente teve na proteção das nossas crianças. Até te parabenizar. Um dos artigos dessa lei é isso, né, Leniel? Que se você ver algum tipo de violência contra criança e omitir, você também está sendo um criminoso. Sim. Então, esse é um grande avanço que você conseguiu através dessa lei, e eu, assim, fico feliz por ter você nessa luta. Cada um começa a luta de alguma forma, né? Uns começam pela dor, outros começam por uma parceria, tipo, eu comecei há 6 anos, através do meu mandato, quando tive a oportunidade de conhecer a Danusa Biasi, que me apresentou o Instituto Carrossel e me chamou para fazer parte dessa luta, e você realmente mostrou e tem demonstrado. Fico feliz por um lado, quando eu estive lá no Rio de Janeiro, você diz até que eu fui um dos incentivadores, né, a entrar na política. Você foi não, você é, pô. eu fiquei muito feliz, você falou, Ronaldo, eu falei, nós precisamos de mais pessoas como você, porque esse assunto, infelizmente, muitas das vezes é um assunto que as pessoas não gostam de falar. Como a Cíntia fez a pergunta para você, eu tô arrepiado aqui até agora. Pô, eu sou pai hoje, eu juntamente com a Cíntia, são 6 filhos, né? Então, é uma coisa que a gente nunca imagina e nunca quer que aconteça dentro das nossas casas. E você, mesmo sem ser parlamentar, já conseguiu aprovar essa lei aí, que foi a maior lei de relevância dos últimos anos, um grande avanço. A gente sabe que tem muito ainda para ser feito, né? E agora, você já, como eu vi após o recesso parlamentar no Rio de Janeiro, vi que você já deu entrada em mais 52 projetos de lei, a maioria em proteção às nossas crianças. Até copiei um outro projeto, e eu acho que a gente que é parlamentar é isso. Eu acho que tudo que é bom você tem que tentar implementar na sua cidade também.
E eu copio o seu também, você sabe. E é isso, essa troca de ideias, ela é muito importante, né? Eu acho que a gente tem que avançar. E um dos projetos que já que a gente falou dos 35 anos do ECA, eu vi que você aprovou um projeto que eu entrei com esse projeto aqui em Uberlândia também, que é para que o ECA, né, seja estudado já na educação infantil. Eu queria até que você falasse um pouquinho desse projeto, da importância dele também, Leniel, até para a população aqui de Uberlândia. O meu, ele está tramitando nas comissões aqui em Uberlândia. Se Deus quiser, nós teremos êxito também. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse projeto também, porque eu acho que tudo a gente tem que... Nós temos, muitas das vezes, nós temos medo de conversar com as nossas crianças sobre... sexualidade, enfim, sobre violência, mas eu acho que não, eu acho que é muito importante a gente educar os nossos filhos para que eles realmente saibam se defender, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto também, da importância dele. Esse projeto um dos já virou lei lá no Rio de Janeiro, no nosso município. Fico muito feliz de você ter conseguido trazer para cá também, para Uberlândia. Outros, né, vereadores, outros políticos têm levado para o Brasil porque viram a importância, porque as crianças precisam saber do seu direito, né? Do outro lado, tem um agressor, um violento, um abusador, que muitas das vezes faz com que aquilo fosse normal, como se a criança merecesse aquilo, ou que o castigo era uma pena porque não é porque ele é mau, mas sim porque a criança merece. A criança está em formação, né? Ela está ali e você sabe, né, Ronaldo, a gente se uniu, né, nessa luta e a gente recebe muita coisa, né? Eu recebo na rede social, você deve receber também. Toda hora, todo dia, a gente recebe vídeos da criança sendo abusada sexualmente e sorrindo, porque tava com a mãe. Porque você recebeu também, desculpa até te cortar, essa semana eu recebi um vídeo, um áudio de uma madrasta ameaçando, queria matar a criança a hora que o pai chegasse em casa, assim, são coisas inacreditáveis. Não, terríveis, né? Terríveis. E a referência da criança é o pai e a mãe. Sim. Então, se ela está sofrendo um abuso, agressão pelo quem deveria proteger, amar e cuidar, tende-se a normalizar isso. Então, por isso que o papel da escola é muito importante para falar assim, não, querido, você não merece, você não tem direito a apanhar, não. Não, o teu direito é de ter carinho, educação, amor, e que o ECA fala que você merece ser protegida e não ser espancada, você não merece ser abusada sexualmente, e a criança precisa saber dos seus direitos, né? Por isso que o papel da educação ele é muito importante, né? Preventivo, educativo, e a gente trazer essa pauta, né, trazer essa temática que é simples, né, do direito da criança, né, para as escolas municipais, eu acho que vai ter um grande avanço para essa nova geração. Com certeza. E para que eles, né, vão ser pessoas adultos melhores, que vão saber dos seus direitos, e de alguma forma a gente vai conseguir cortar o ciclo, né? Tem um caso icônico, né, do nosso país, que é o caso do menino Bernardo, assim como o caso do meu filho, né? E as pessoas esquecem, mas aquele menininho, ele estava sendo espancado pelo pai, né? Tá muito claro, o pai foi preso e tudo mais. Ele, antes de morrer, ele bateu no Ministério Público, ele foi lá no Ministério Público pedir ajuda. Então, assim, será que a escola não falhou também? Com certeza, né? Isso aí a gente sabe que ali é a porta de entrada, né? Como você mesmo disse, essa luta, a gente começa no município, né? Como você começou agora. E assim, não adianta a gente ter um instrumento, que é um instrumento maravilhoso, que é o ECA, se a gente não tiver o conhecimento, né? Verdade. Então, assim, eu vejo isso até a importância dessa lei e que, se Deus quiser, quem sabe... nós não criamos um artigo até para estar dentro da lei em Riborel, talvez, ou criar uma nova lei que se torne uma lei nacional, para que tenha realmente efetividade, né? Para que sejam executadas, né? E fiscalizadas também. Verdade. Importante, porque não adianta ter nada no papel se não é cumprida e não é fiscalizada também, para ver se está realmente cumprindo ali com o seu papel. E a gente...
nós somos muito limitados na estrutura como vereador no município, né? A gente consegue propor, fiscalizar na estrutura apenas do nosso município. Mas quantas milhares, se não milhões de crianças estão sendo vítimas atualmente no nosso país? Eu acho, e eu espero que o nosso ministro, né, da Educação esteja nos assistindo, a gente precisa levar para o Ministério da Educação para botar, né, nos livros das escolas, né, municipais, estaduais do nosso país inteiro. Né? Vinha uma portaria do MEC obrigando a ensino do ECA. É isso aí. Não é isso? É isso. E a gente vai lutar, eu acho que tem, e é por isso que é muito importante a gente trazer mais parceiros junto com a gente nessa luta, para que isso ganhe uma proporção maior, porque só a criança e adolescente só tem a ganhar. Né? Uberlândia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros municípios e estados brasileiros que hoje são carentes com relação à pauta da criança e adolescente. A gente fala, né, que quando uma criança ela é abusada, nós todos como sociedade falhamos em alguma coisa, né? Verdade. Inclusive esse mês, dia 25 de agosto, nós temos o Dia Nacional da Educação Infantil. O Criança Segura agora nessa semana. Nós fizemos um trabalho muito legal nas escolas estaduais, com crianças de 8 a 10 anos, né? Exatamente, levando, sabe, de uma forma lúdica, que ela entenda que o corpo dela é um lugar sagrado, né? Então eu acho que é importantíssimo a gente ir abrindo portas, exatamente, para que isso seja comum nas escolas, né? E o bacana, além de tudo, como assim, por exemplo, aqui nós temos uma abertura muito grande também com a educação do Estado, e a nossa superintendente abriu as escolas onde foi feito esse trabalho. Muito bom. Infelizmente, a política, e muitas das vezes, ela existe muitas barreiras, né? Uhum. E esse é um assunto que ele não tem, ele não pode, a política não pode estar acima desse assunto. Quando se fala de proteção das nossas crianças, eu acho que esse aí é como a Cíntia falou, quando acontece uma agressão contra uma criança, todos nós erramos. Então, como você mesmo disse, as crianças estão sendo abusadas e nem sabem que estão sendo abusadas, porque ela ali vira uma normalização, ela já começa a ser abusada quando criança, ela pensa que lá é uma coisa rotineira, comum, né? Uhum. Enfim, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a Lei Henri Borel. Acho que a gente poderia até aproveitar esse gancho, Leniel. Os grandes benefícios dela, eu falei um pouquinho também da omissão, né? Que eu acho que isso aí foi um avanço, mas também eu queria que você falasse sobre o aumento de pena para a pessoa ali que tem alguma deficiência. Então, assim, fala um pouquinho dessa lei para a gente também, que eu acho que é importante a população saber um pouquinho mais dessa lei. Que é... Total, E é muito importante vocês trazerem, né? Meus desafios hoje é fazer com que a Lei Henri Borel, entre aspas, pegue. Né? Seja cumprida de fato, né? E as pessoas têm que conhecer. Verdade. A Lei Henri Borel hoje, né? Falei um pouco antes, ela trata a criança assim como Maria da Penha para as mulheres. Importante, né? Falar isso agora. Estamos agora no agosto lilás, né? Mês de proteção, né? De conscientização e combate à violência contra as mulheres, né? Trabalhamos muito, né, Ronaldo, no Maio Laranja também, trazendo essa pauta da criança, mas falar isso agora é importante porque só que Maria da Penha tem 18 anos, Lei Henri Borel tem 3, então é uma lei nova, né, em relação... Uma criança. Ainda temos dificuldades em locais do nosso país de aplicação da própria Lei Henri Borel, de desconhecimento. Entretanto, locais, né, como o Rio de Janeiro, agora Minas Gerais, aqui em Uberlândia, o Ronaldo trabalhando e falando sobre a lei, a gente tem conseguido ver que as coisas estão acontecendo e os números tendem a diminuir de alguma forma. A gente tem um trabalho feito, né, até pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com relação a X número de Maria da Penha que foram aplicadas, diminui o número dos feminicídios. Né? Isso já foi comprovado. Né? Quanto mais medida protetiva em relação a Maria da Penha, diminui o número de feminicídios. E a Lei Henri Borel também está avançando nesse sentido. Quanto mais Lei Henri Borel for aplicada, mais medida protetiva com base na Lei Henri Borel,
maior a tendência é diminuir os números de violência, né, de abuso, exploração com relação à criança e adolescente. Então, só que isso precisa pegar, né? Então, quem está nos assistindo, né, não só a população, mas delegados, polícia, juízes, promotores, precisam nos ajudar a fazer a aplicação da Lei Henri Borel. Bom, com relação à Lei Henri Borel, tudo que eu passei, Ronaldo, a gente trouxe para a Lei Henri Borel, né? A medida protetiva de emergência, né, para criança, para mim é um dos grandes avanços, né, da Lei Henri Borel, a trazer a medida protetiva para criança, assim como a Maria da Penha traz para as mulheres. As pessoas me perguntavam, poxa, mas e era assim no passado? Como é que a gente vai fazer? Vamos botar no abrigo, o pai que é o agressor, a mãe que é a agressora, vamos tirar a criança, vamos botar no abrigo. E aí, já vi juízes fazendo isso, não, é melhor ficar em casa apanhando, né? Não, hoje com a Lei Henri Borel não, quem tem que sair é o agressor. Inclusive, é o pai? Eu utilizamos essa lei com aquele caso que tivemos recentemente, né? O agressor foi imediatamente retirado graças à lei. É isso. É o pai que é o agressor? X quilômetros de distância. É a mãe que é a agressora? X quilômetros de distância. É o professor? Também já aconteceu, no Rio agora. O delegado pediu a prisão, mas acabou que o juiz negou, mas foi dada a medida protetiva para lá no Rio, uma professora, lá na Muzema, né? Município do Rio. A criança típica, não verbal, era amarrada, Ronaldo. Era amarrada. Tem todas as provas, era amarrada pela professora, entende? E ali a criança não bebia água, era maltratada. Aquilo não é nem mais maltratar, isso é tortura. Já é, entende? E a Lei Henri Borel, ela traz esse mecanismo que eu gostaria muito do fundo do meu coração que eu tivesse tido. O Henri falou de agressão. O Henri falou que o tio machucou e a mãe falou que nada daquilo estava acontecendo. Mas se eu chegasse numa delegacia de polícia naquele momento, né, há quase 5 anos atrás, e falasse, o meu filho falou que o tio machucou. Sabe o que queria acontecer? Eu queria perder a guarda, porque do outro lado, o Monique falando que eu tava alienação. O Jair era político, vereador com 5 mandatos, pai 4 vezes deputado estadual, mãe professora. Entende? Seria minha palavra contra duas pessoas de muita influência. Então, eu teria perdido a guarda. Até provar que aquilo tudo não era uma mentira e tudo mais, se perde a guarda. É assim que era o fluxo. Hoje não. Se o delegado tiver qualquer tipo de... se ele nem precisa de certeza, assim como a Maria da Penha, suspeita. Conselheiro tutelar. Hoje, a Lei Henri Borel empoderou os conselheiros tutelar. Não precisa mais ir só o delegado pedir a medida protetiva ou o Ministério Público. O próprio conselho tutelar pode pedir. Hoje, com a Lei Henri Borel, nós demos mais 8 atribuições aos conselheiros tutelar. Eram 12 no ECA. Hoje eles têm 20. Uma das atribuições, e foi a gente que trouxe na Lei Henri Borel, é a possibilidade do próprio conselheiro pedir a medida protetiva. Mas eles estão pedindo? Deixa aqui a pergunta, entendeu? Precisamos, e eu acho que vai ter conselheiro nos assistindo, que os conselheiros nos ajudem a trabalhar e aplicar a Lei Henri Borel para que a gente consiga tirar essas crianças do cenário de agressão. Um dos outros avanços da Lei Henri Borel é trazer a medida protetiva por denunciante. E as pessoas não sabem, né? Já aconteceu comigo. As pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo de denunciar. Fala, pô, eu vou ajudar, mas e como é que eu vou estar protegido? Ô, Ronaldo, lá no meu Rio, nós somos cercados hoje de comunidade. Ainda mais no Rio de Janeiro. Do outro lado pode ter um narcotraficante, um miliciano, entendeu? E isso acontece com as mulheres, e é importante falar, eu faço essa alusão, porque a gente não copiou, mas a gente trouxe os moldes de Maria da Penha para a Lei Henri Borel. Mas as mulheres antes de Maria da Penha apanhavam, iam para uma delegacia, quando voltassem eram mortas, né? O agressor, ele tá ali, se ele souber que ele foi denunciado, pode vir a matar. Por isso a medida protetiva de emergência, né? Antes de que a investigação termine, porque a investigação pode ser demorada. Então, neste sentido, na dúvida, denuncie. E professores, educadores, médicos, vizinhos,
Se souberem, sabe que uma criança está no cenário de agressão, denuncie e peça uma medida protetiva também. Isso. Hoje, o denunciante também ele é protegido pela medida protetiva de emergência que a Lei Henri Borel traz. Mas as pessoas desconhecem isso. E é importante falar, né? Bom, a Lei Henri Borel teve o aumento de pena para crimes, né? Principalmente crimes hediondos, né? O assassinato de crianças, aumento de pena. E aí é um ponto que é importante a gente frisar. Ronaldo, a gente não tinha e não tem ainda um país com foco na criança e adolescente. E eu vou exemplificar. Hoje, né, estamos com 525 anos de Brasil, né? Estamos em 2025, não é isso? Brasil desde o descobrimento, 525 anos. O homicídio, né, hoje ele está no rol do crime. Os crimes hediondos são os piores tipos de crime, né? E o homicídio hoje está no rol de crimes hediondos. Criança e adolescente são os mais vulneráveis, assim como as mulheres, assim como os idosos, né? Assim, os animais. Mas criança e adolescente são os mais vulneráveis tão quanto. Por que precisava morrer o meu filho para o homicídio de criança virar crime hediondo? É um absurdo. Vocês estão entendendo? Então a gente não tinha um legislativo com foco na criança e adolescente. Por isso que eu fico muito feliz, cara, quando você se levanta aqui em Uberlândia, né, nessa nossa luta e querendo amplificar, para que a gente consiga, né, dar voz a essas crianças. Porque eu ouvi, né, de muito político de falar assim, mas para que eu vou lutar por criança e adolescente? Criança e adolescente não vota. Não dá voto. E é o que você acabou de falar, né, Leniel? E precisou do seu filho. Mas isso acontece hoje, agora, nesse momento, deve estar acontecendo. Mas muitos, milhares de pais não tiveram a força e a coragem que você teve, né? Você, é o que você fala, você transformou seu luto em luta, né? E eu fico pensando, como é que tá hoje a Monique e o Jairinho, por exemplo? É o que nós falamos, né, amor? Você até falou sobre a questão da força política deles. É um cara que, o pai, além de ser deputado, era coronel, né? Coronel PM. Coronel PM, então a sua luta foi não somente contra o seu luto, foi uma luta contra todo o sistema. Total. Uma luta contra todo o sistema. E a gente sabe que é influência. É complicado. Tanto isso, que a gente lutar contra o sistema. Jairo liga pro governador. Jairo ligou para o diretor do hospital, não foi? Do hospital, não, pro IML. Tentou manipular o IML, tentou manipular delegacias, entendeu? Até hoje eles tentam, sabe? E a gente realmente teve que lutar contra o sistema. E até a minha vinda para a política hoje é uma forma da gente conseguir mais força. Porque o outro lado... Mas aliados, né? Igual você estava me contando, alguns vereadores que naquele momento, às vezes, ficaram contra você, porque existe ali o corporativismo, talvez a união política. Hoje até, ver o outro lado, né? Ver, não, o cara realmente é um cara humano, eu sou pai de família, poderia ter sido comigo. E como é que tá hoje aí, Leniel, essa questão de Monique, Jairinho, hoje eles continuam presos? Como é que tá esse processo? Bom, eles estão presos preventivamente. Para mim um absurdo. Caso do meu filho, 7 Fantástico, 5 Domingo Espetacular, Jornal Todo Dia. Quem nos acompanha viu recentemente 2 documentários, documentário da revista Veja, muito bem elaborado. O próprio documentário da Record também saiu, um documentário extenso, né? Do qual eles agora estão trazendo uma outra versão, né? Eu já conto mais para quase 10 versões que eles vão trazendo agora, começaram a trazer uma nova versão. Matéria todos os dias, jornais, Jornal Globo, mais de 800 matérias. Enfim, com toda essa visibilidade e com todo esse apelo e clamor popular, já são 5 anos que ambos não estão condenados. Estão presos preventivamente. Monique, numa decisão monocrática, né, do STJ, acabou sendo solto em um momento. A gente lutou, né, nos manifestamos, o STF entendeu, nosso ministro Gilmar Mendes ali, né, entende no primeiro momento, a turma toda entende que o lugar dela não era solta, ali uma criminosa, ali, no mínimo, né, deveria ter
protegido o filho dela, tirado do cenário de agressão no mínimo. Nada justifica, mas a mãe é pior do que o pai. Não, É a mãe, né? Conivente, né? Pra mim, eu acho que pro Brasil inteiro, Monique é pior do que o Jairo, né? Quando a gente vê, né, aquela cena dele subindo o elevador com aquela... Pô, quem me protege, né? Sim. E então a gente Em contrapartida, a mãe falando que nada estava acontecendo, né? É um absurdo. Então, no mínimo, né, ela entra na omissão. E aí, mas na época a gente não tinha uma lei em Riborel, né? E a lei em Riborel traz esse avanço. Então, tudo que eu vivi ali, a gente trouxe para a lei. Ambos hoje estão presos preventivamente, a gente luta, espero que esse júri, né, aconteça, que seja marcado esse júri, né, não tem nem logo. data prevista, Não, nada, a gente nada, tem uma nada, previsão nada. de ser para começo do ano que vem. Certo. Essa previsão que o promotor me deu ótima, mas ainda não tem nessa data para você ver. E ninguém pensa na vítima, né? Se eu puder esse espaço, a gente vem falar da criança e adolescente, mas esquecem de o que é ser vítima no nosso país. Mas Daniel, e vocês devem ter ouvido muito falar isso, né? Principalmente a gente que lida com criança e adolescente, de evitar a revitimização. Uhum. Ronaldo, eu sou revitimizado todo dia, entende? E sem qualquer tipo de empatia do judiciário com relação à vítima. Eles né? estão preocupados em defender. Defender. Quem tem direito hoje no Arrumar nosso argumento. país é o criminoso. É. Quem tem o direito hoje no processo criminal é Jair e Monique, eles que são os coitadinhos. E se a gente demole, posso falar assim, né? Desculpa, achar, mas se eu cochilar, solta. E tá preso, né? Não tô aqui me gabando, mas aqui tem pai. O Henry tem pai, né? De tudo que eu já lutei, de recursos, né? A gente já gastou de dinheiro pra que manter eles presos ali. Eu já tive 5 escritórios de advogado. Fora quantas vezes você foi ameaçado, né? Que eu sei disso, eu sei que eu já estive presente lá na sua casa no Rio de Janeiro e a gente acompanha um pouquinho ali do seu dia a dia, a gente sabe. Eu tenho e que andar hoje de você carro anda com blindado. segurança, eu sei disso. Não, É incrível, né? Que é a vítima, porque você é vítima inversão junto. de valor. E você tem que se defender e andar com tenho que me segurança. defender. Então, Não, é o pior, né? São 5 anos que eu tenho lutado, quem acompanha, em vários momentos, inclusive agora, com a proximidade do júri popular, como tá tão ruim para as defesas ali, eles não conseguem chegar, porque só eu já falei aqui, quase 10 versões, já teve versão de queda da cama, que o Henry caiu, que o Henry se pendurou, já falaram de que se machucou comigo no começo, tentaram ver se colava essa história, depois vieram com a história do hospital, aí depois Monique falando que foi o Jairo falando que foi Monique, por último agora a Monique falando que, poxa, eu sempre tive certo e que o Jairo é um monstro, que ela tava dormindo, mas assim, ambos sempre estão falando que estão dormindo, nunca viram nada. Nenhum dos dois né? estava acordado no momento. Dormindo, né? E com tudo isso acontecendo, a gente hoje ainda não consegue ver justiça. Então, dessas todas as versões que eles estão fazendo, eu ainda tenho que lutar porque tentam jogar pra cima de mim. Coisa que lá desde o começo eles tentaram fazer, né? Eu ali no processo do meu filho e o delegado que investigou, as pessoas esquecem, não sabem. Aí, Cíntia, Monique e Jairo só foram dar depoimento em sede policiais 10 dias depois que o Henry faleceu. Você sabe por quê? Porque eu, Leniel, fui investigado. Porque senão... Onde o Henry foi, o parquinho, onde que eu fui no sábado, onde que eu fui domingo, por quê? E, infelizmente, a gente ainda tinha no país, né, um foco de que o pai é ruim. E assim, não é só o pai que é ruim, também tem mãe que mata. Monique mostra um outro lado de que mãe mata também, entendeu? E a gente não pode ficar aqui, mas mãe, não, mata. E ela tentou jogar isso, inclusive numa entrevista no Cabrini, falando, não, eu não conheço mãe que mata. Pô, conhece. Infelizmente a gente conhece. Hoje a gente, inúmeras, né? Inclusive Monique se torna, né, hoje um exemplo disso. É que é um percentual tão pequeno, né, que as pessoas não conseguem acreditar que uma mãe, que uma imagem de uma mulher que protege, possa fazer mal a uma criança. Mas a gente tem que, hoje, o nosso foco aqui é dar voz às crianças. Né? Se é o pai que é ruim, X quilômetros de distância. É a mãe que é ruim, se é a avó, o avô, o tio, o padrasto. Porque o mundo mudou. Hoje tem crianças que são cuidadas pelos avós, pelos tios.
né? Não são, às vezes, não com o pai nem com a mãe, nem com os dois casados, né? Isso quase o percentual tem diminuído muito, né, a nível de Brasil. Então, a gente precisa dar voz a essas crianças e parar com isso, é mimado. Não, se a criança denunciar, se a criança falar, é sinal amarelo, sinal vermelho. Investiga-se, não é isso? É isso. E afaste o agressor até a gente saber quem tá falando a verdade ou não. Temos mecanismo, né? Eu acho que o próprio trabalho aí do Criança Segura vai em confronto que a gente está falando. Psicólogos, psicopedagogos, assistente social, pessoas capacitadas, né? Não podemos deixar na mão apenas de um judiciário, né? E eu já vi de juiz, né? Desembargador no Rio de Janeiro, que para saber se quem tava mentindo é o pai ou a mãe, botava a criança no colo. Se ela chorasse pra mãe, o ruim era a mãe. E a gente vê hoje que a sociedade não está preparada. Não. Como a Cíntia citou, essa semana fizemos algumas ações nas escolas e vimos que tem muitos profissionais que não dão ouvidos às crianças, né? Teve até um caso de uma criança, né, que nos procurou para relatar algo. Então, assim, a sociedade não está preparada para ajudar, elas não sabem nem por onde começar. Nós precisamos de mais capacitação. Por isso, né? é um dia para o nosso projeto, né, Ronaldo? Como a gente diz, você bem falou, 85% dos crimes ocorrem dentro das nossas próprias casas, né? Quem deveria proteger não protege. Não só a violência sexual, como a violência física ou qualquer outro tipo. Psicológica. Ou psicológica. Negligência. E as crianças se sentem seguras para denunciar aonde? Na Geralmente escola, no ambiente escolar. onde é que eles sentem a confiança ali no professor, no diretor, que é quem está mais próximo da criança. E muitas das vezes, aquela diretora ou professora, ela não tem nem noção do que se fazer. Pergunta né? pra quem? Liga pra quem? Liga pra quem? É conselho Fluxo, tutelar? né? Bota na ata ou não bota? Liga pro diretor? Fala com quem? Eu disse que você não, eu ligo pra polícia. Então, essa é uma coisa que nós até fizemos aqui em Uberlândia agora, Leniel. É um trabalho que a gente está desenvolvendo, até junto com o município. Hoje aqui, falando um pouquinho de abuso sexual, aqui tem o Nua Vidas, que é o local que é indicado para levar caso existe alguma suspeita, né? Mas a gente sabe que o fluxo ele já é definido, mas o fluxo, as pessoas não sabem como não funciona é conhecido, não é né? conhecido. Então nós estamos fazendo um trabalho junto ao Conselho Tutelar, aqui Uberlândia e a Prefeitura Municipal, primeiramente de definir, não é definir o fluxo ele já é definido, mas realmente ter um trabalho de divulgação, de como nós precisamos informar a população. E como capacitar também. E capacitar. Então, assim, como você disse, a criança muitas das vezes ela chega ali na unidade básica de saúde. A mãe não sabe o que fazer, a mãe está desesperada. Então, ela chega numa unidade básica de saúde, ela tem um atendimento primário ali. Esse atendimento primário ele não conhece da legislação, ele já coloca a mãe, aquela criança, para esperar ali, talvez para ser atendido por um médico, que nem é o local adequado que aquela criança vai estar. Então, assim, hoje muita coisa precisa ser melhorada, porque a criança já está fragilizada junto com a mãe. Chega ali já naquele ambiente que não é um ambiente seguro para ela. Aí já, ali naquele ambiente mesmo, ela já vai ser revitimizada. Aí leva ela para o atendimento médico, o médico vai chegar e vai falar, não, o local para você ser atendida não é aqui. Aqui em Uberlândia é na UFO, que é o Hospital Federal. Aí vai ter que encaminhar lá para a UFO, por exemplo. Então, nesse processo todo, a criança já está frágil junto com a mãe, já esperou ali 2, 3, 4 horas. E em algumas vezes são de famílias simples, que não tem nenhuma condição financeira. Aí já tem que pegar um transporte e ir lá para a UFO. Que às vezes nem tem dinheiro para o transporte. Não tem nem dinheiro para o transporte até ali, está sem alimentação. Enfim, o nosso papel de parlamentar é esse, Leniel. É como você mesmo disse. Eu tenho 6 anos que eu estou na luta, né? E às vezes não é fácil pra gente. Pra você, muito mais. Mas eu digo assim, até pra mim. Como a gente recebe denúncias, a gente tem dia que a gente fica fraco, né? Chega, denúncia toda hora. Fala, eu não acredito que isso tá acontecendo. Mas infelizmente é a realidade. E por isso que precisam de pessoas como nós. A gente fica de mãos atadas. Como você disse, a gente tem uma política que é política municipal. A gente sabe que a maioria das leis são leis federais nesse quesito de criança e adolescente. Mas assim, nós precisamos unir forças, você com a maior boa vontade do mundo.
quando tivemos lá para conhecer o seu projeto, você nos ofereceu abrir um braço do seu projeto maravilhoso que você já desenvolve, lá da ONG, lá no Rio de Janeiro, que até vamos falar daqui um pouquinho também, quero até que você fale um pouquinho desse projeto. E nós não conseguimos, eu e a Cíntia, nós fomos atrás do poder público. A gente sabe que tudo, além de tudo, até no seu processo você falou, tudo custa dinheiro, é tempo. Nós tentamos desenvolver esse projeto aqui, tentamos local, mas a gente fica de mãos engessadas, porque as pessoas não querem falar nesse assunto. E assim, agora que está surgindo essa parceria junto com Criança Segura, que é um projeto que se iniciou há pouco tempo também, mas é uma união de forças, né? É uma união onde ali nós já temos vários voluntários, assistentes sociais, psicólogos, enfim. A gente sabe que esse processo é um processo que não é fácil para ninguém, né? Exige muito, é uma coisa muito complexa, né? Se falando. E você já tem esse trabalho maravilhoso lá também, lá no Rio de Janeiro, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? Mas é um sentimento de impotência muito grande, né? Quando a gente quer fazer, tem boa vontade, quer, e do outro lado as pessoas tentando engessar ou querendo fazer, não dando voz ou ferramentas para que a gente consiga trabalhar. E se é difícil para a gente, Ronaldo, imagina para 90% da população que está dependendo. Então, por isso que a gente não pode parar, né? E assim, conseguimos aprovar a lei Henri Borel, uma lei federal, e como você falou, né, é um dos maiores mecanismos de proteção, né? A lei Henri Borel não é apenas uma lei, ela é um mecanismo, porque ela não traz só a parte punitiva, como nós falamos aqui, né? Ela aumenta a pena para quando o crime é praticado contra a criança, quando é praticado com relação a crianças atípicas, com relação a crianças com deficiência, né? A pena também é aumentada. Quando é praticada por familiares, porque antes, e aí volto no que eu trouxe na lei, o que eu vivi, antes só a Monique teria um aumento de pena, ou eu, se fosse o criminoso, o aumento de pena, só era pai e mãe. Opa, o mundo mudou. Tem mais avó do que mais mãe do que a mãe. Tem o padrasto, tem madrasta. Modelo de família, hoje, né? não. Com a lei Henri Borel, qualquer um no ambiente familiar, tio, tia, avô, padrasto, madrasta e tudo mais, se for praticado, vai ter aumento de pena, né? Da lei, o que eu mais acho bacana, Lenel, assim, eu acho que a lei ela é fenomenal em todos os sentidos. Mas é mais a questão da prevenção também, a questão da omissão. Isso aí é a melhor. E quando... Esse é um assunto em vídeos que a gente vai postar. Muitos vídeos eu até falo, Cíntia, será que eu posto isso aqui ou não posso? Será que eu posto? Minha rede social tá ficando pesada. Mas a gente tem que postar porque as pessoas não acreditam. Não. Ninguém acredita que isso está acontecendo. E nos meus vídeos, quando a gente vai falar dessas notícias, é uma coisa que eu estou falando sempre. Falo todo vídeo. De acordo com a lei Henri Borel, a omissão é crime. Então você tem que estar dando esse toque na sociedade para abrir esse quesito da lei. 2 a 6 anos é pouco, mas nós começamos algo que não tinha no nosso país, entendeu? A gente vê no caso do Henrique, psicóloga, sabia. A avó sabia. Babá sabia. Sim. Então hoje seriam todos criminosos. Que não foi investigado, mas que se a escola não sabia. Entendeu ou não? É isso. Então, precisa sim investigar e as punir, pessoas... Sim, porque o ser humano, ele só respeita o que ele teme. Não é isso? Mas não, agora é crime. Se você se omitir, vai ser responsabilizado. Mas você trocou num ponto importantíssimo, que realmente a lei ela é dividida tanto na parte punitiva quanto na parte protetiva, né? Então, e o capítulo 2 é a proteção. E aí vai também no que falamos aqui, a capacitação. A lei Henri Borel fala que a gente precisa capacitar professores, conselheiro tutelar, guarda municipais, educadores, profissionais da saúde, segurança pública, Ministério Público, delegado, todos que estão ligados direta ou indiretamente com a criança, precisam se capacitar na pauta. Por exemplo, calor de 40 graus em Uberlândia. Não tá hoje, chegou em mais da meia aqui, mas faz um friozinho aqui, faz um friozinho, mas também de vez em quando faz um calor, né? Calor de 40 graus em Uberlândia, a criança chega de moletom na escola. Opa!
Tem alguma coisa errada. É isso aí. A criança era para fazer um desenho lúdico, né? Fazer uma pintura, desenho um órgão genital. Opa, tem alguma coisa errada. Mas a gente precisa de profissionais para fazer assim, maldar, né? Ver já capacitado e falar assim, tem alguma coisa errada. E uma vez que identifique, liga para quem? É pro conselho tutelar? Qual é o número do conselheiro tutelar da região? Né? Bota no ata, não bota na ata com o professor? Fala com o diretor ou não fala? É polícia que liga? Vai pra onde? Qual é o fluxo? Desenhar um fluxo até na estrutura do município. E divulgar, né? É o que a gente falou. A sociedade, ela precisa entender esse fluxo. É o que a gente... Esse é o nosso papel também como parlamentar, né? Essa união de esforços de pessoas. Porque... o fluxo até existe, mas as pessoas não conhecem, infelizmente. Porque, voltando nesse assunto, infelizmente, ninguém gosta de falar desse assunto. E a gente, a gente acha que nunca vai acontecer dentro da casa da gente. Você fala, nossa, isso aqui comigo não acontece. Eu pensava assim, quando eu comecei esse projeto... Ronaldo, comigo, você acha... A violência, pra mim, era algo muito distante. Eu, antes de ser vereador, né, eu era engenheiro, sou 2 graduações em engenharia, administração de empresas, 4 graduações, eu sou oficial de marinha mercante, pós-graduado em engenharia, doutorado mestrado em engenharia de produção. Tudo isso não me impediu de tirar meu filho do cenário de agressão. Você tá entendendo? E isso, né, eu nunca pensei na minha vida que eu ia conhecer alguém que tivesse um filho assassinado. Eu nunca pensei que eu ia conhecer alguém que tivesse um filho agredido ou abusado sexualmente. A violência era algo muito distante, até no meu meio, né? Eu nunca pensei que eu ia encontrar na minha rua, no meu bairro, no meu município. E aconteceu na minha casa. Porque a violência, ela é mais comum do que a gente imagina. Tá muito mais próximo do que a gente imagina. Hoje é o que você falou, hoje chega milhares de denúncias pra gente que você tá na frente de alguém que teve um filho assassinado. É isso aí. Quando é que você imaginou isso antes de ser parlamentar? Nunca na minha vida. É longe da nossa realidade, né? A gente nunca imagina. Quando eu comecei nessa luta, há 6 anos atrás, foi a primeira pergunta que a Danusa me fez. Você já conversou com seus filhos? Não, eu nunca conversei. Para falar sobre abuso sexual, no caso, né? E daí eu tinha esse... Não, mas na verdade, além da gente ter esse tabu, esse receio, a gente nem sabe como iniciar esse assunto, né? Uhum. E aí ela, beleza, me convidou para participar dali uma semana. Você já conversou com seus filhos? Eu não havia conversado com meus filhos ainda, porque eu não tinha tido coragem. A maioria dos pais são assim. E hoje, um dos trabalhos que a gente desenvolve aqui, Leniel, é o que você falou, tudo é custo. Hoje aqui em Uberlândia nós temos uma cartilha de como conversar com as nossas crianças, até para encorajar os pais e auxiliar na forma que seja aquele semáforo do toque, ou que vocês fizeram bastante. Né, uma cartilha para poder ensinar mesmo, para poder incentivar os pais a conversarem. Como o Ronaldo falou, você não sabe como abordar o filho para falar a respeito, né? A gente fica com medo, né? Será que eu estou sexualizando? Será que eu não estou? Sim. E hoje, junto com Criança Segura, todas as vezes que a gente faz palestras nas escolas, existem denúncias, como a gente disse. Sim. A criança não sabe quando ou como ela está sendo abusada. E esse é um trabalho que eu tenho certeza que você também está realizando como vereador. E assim, a gente até queria falar um pouquinho também desse trabalho social seu, Leniel. Hoje, na sua ONG, o que você desenvolve? Como é que é? Lá você trabalha... Eu já conheço um pouco, mas eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos assistindo aí. Você trabalha só com a criança que já é a vítima ou você faz um trabalho preventivo também? Eu sei que quando eu estive lá, você já eram mais de 2.000 crianças vítimas que haviam sido atendidas, isso há mais de 1 ano atrás. Hoje você conseguiu aumentar essa estrutura aí em quase 40 vezes, né? Eu fiquei muito feliz, a gente fica muito feliz de ver o tamanho, a proporção que esse projeto está ganhando. Eu acredito hoje que talvez é um dos maiores do Brasil e eu tenho certeza que será. Eu sei da sua vontade de levar isso aí para outros estados. Então eu queria falar um pouquinho desse projeto, né? Voltando um pouquinho no assunto do luto que virou luta e hoje várias famílias
são atendidas e salvas por esse projeto também. Queria que você falasse um pouquinho da ONG. E de como ela iniciou, né? Como que... Eu vou dividir em algumas etapas, porque atualmente eu não estou mais presidente do Instituto, né? Até para me candidatar ali, eu me afastei. A questão política tem que afastar, a gente sabe disso. Afastei. A questão legal, né? Sim. Hoje tá lá meu pai, tá lá minha esposa, né? Tocando. Mas, claro, a gente recebe de feedback de como tá o trabalho, sempre que eu puder, né, ajudar, de alguma forma a gente vai ajudar, né. Agora, o Instituto começou, né, a gente lutou muito para aprovação da lei Henri Borel, consegui mais de 700 mil assinaturas, quase 800 mil assinaturas para aprovação de lei, né, a gente fez um trabalho gigante de dissertação, de ir a Brasília, de trazer outros parlamentares, e a lei Henri Borel foi aprovada em tempo recorde no Brasil em 2022. E ali eu lembro bem que eu tinha uma vontade de fazer mais, porque uma coisa que sempre me assombrou, e aí não sou eu, é a Unicef, são 33 crianças assassinadas todos os dias no nosso país. Né? São 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini, 33 Menino Maico, e eu ficaria aqui o dia inteiro falando dos icônicos. E os que morreram em Uberlândia? E os que morreram em Minas Gerais, que ninguém fala? Então, a gente precisa, né, falar e tentar de alguma forma diminuir esses números. E ali a gente lutou muito para aprovação da lei Henri Borel, conseguimos aprovar, e eu lembro que o promotor, do caso do meu filho, uma vez ele fala assim, Leniel, cara, a gente tá olhando, o Ministério Público tá olhando, cara, você vive isso, você luta isso, você vai fazer, você só fala de fazer justiça pelo meu filho, e eu vou fazer justiça pelo meu filho, mas a gente vai condenar, esses dois vão ser condenados, mas a gente se preocupa muito o que vai acontecer depois disso, entendeu? Porque você ainda não viveu o luto. Né? É o luto na luta, é dor em amor, mas assim, Ronaldo, eu não tive tempo ainda de viver o luto do meu filho. E aí, talvez a ficha ainda não caiu. Não, é a reviravolta, né, na sua vida, é o que você acabou de falar. Você teve lá formações, mestrados, uma profissão que você tinha, que do dia pra noite sua vida mudou 100%. Água pro vinho, 0 em 1, né? Eu era um outro Leniel, hoje sou outro. Eu era de muito trabalhar, de lutar, trabalhei muitos anos embarcado, trabalhava pra ter não faltar nada pra minha família. Eu sei da infância que eu tive, a dificuldade, né? A dificuldade que meu pai teve de pagar a escola, de eu ser chamado na hora da prova porque não estava pago a mensalidade, e eu não queria que meu filho passasse pelas mesmas coisas, e de faltar coisas em casa, nada disso eu queria pro meu filho, e lutei muito pra minha família, e ali, né, lutando e tudo mais, do dia pra noite você recebe a pior notícia que um ser humano pode receber, de que é perder um filho. Vocês têm 6 filhos, e cada um, o amor ele só multiplica. Só multiplica, né? Não tem aquela história, né? Não ama mais, não. Talvez tenha mais afinidade uma coisa com outra, mas é tudo igual. O amor é igual. E assim, hoje eu sou pai da Valentina. Deus me dá a oportunidade de ser pai novamente, mas o amor pelo Henri é o mesmo amor. E a Valentina vai me ajudar a contar a história do irmão dela, né? Agora, nesse sentido, minha vida mudou e assim, seria muito... Você falou... E não nada contra, mas muitos vão ficando pelo caminho, porque é muito difícil continuar a trajetória, né? É muito difícil continuar sem, depois que você perde um filho, principalmente de uma forma brutal. Você tá com seu filho hoje brincando, você tá com um final de semana maravilhoso, olhando pra frente e amigos falando assim, nossa, que menino lindo, que o Henri era lindo. E falando assim, e olhando pra frente, meu filho, um médico, né? O que eu pudesse fazer para que ele fizesse a diferença, tivesse um futuro maravilhoso, e me entrego ao meu filho num leito de morte. Você fica com um sentimento até de culpa que nunca existiu, mas você fala, nossa, será que eu não podia ter feito isso? O que eu poderia ter feito? Você começa a se culpar. Lógico. Né? Não, só que ser técnico de jogo de jogada é mole. Depois que o jogo acontece é fácil. Não, mas eu mesmo fiquei foram de psiquiatria,
psicólogo, agora diminuí a intensidade, mas era 2 vezes por semana psiquiatra com psicólogo, né? E tentando, já tentei por muitas vezes, Ronaldo, justificar Jair e Monique. Eu perguntando, como é que uma mãe pode matar um filho? Como é que um padrasto pode matar um filho? Porque, assim, não passa pela minha cabeça como pode. E a gente não consegue. E isso hoje, depois de muita terapia, eu chego na conclusão que, opa, não dá pra justificar um criminoso. E quem tá nos assistindo, esquece. Não fica tentando justificar Jair e Monique. O injustificável. O que a gente tem que entender é que essa realidade existe. Esses... psicopatas, esses monstros, que eu nem chamo mais de monstros, esses pedófilos, esses abusadores que estão por aí, estão aí, os números, né, existem, né, a gente trabalha também com estatística. Os números crescem não porque está crescendo, mas é porque as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, até por conta da lei Leniel. E por causa de um Leniel. Infelizmente, e isso, de certa forma, me motiva. Por que eu tô aqui? Por que eu aceitei vir aqui fazer um podcast, aceito botar meu rosto na imprensa, falar e continuar? Porque eu sei que depois do Leniel, outros pais hoje são mais reflexivos. Antes de levar o filho, vai pensar 10 vezes uma vez que ele esteja falando. Vai investigar quem tá por trás, quem é. Por quê? Ninguém investiga, se separa e vai botar uma pessoa dentro de casa, tanto uma madrasta quanto um padrasto. Você pesquisa qual é a vida pregressa. É isso. Passado criminal, não é isso? Se quer ter filhos, porque vocês têm 6, então para vocês é fácil falar, mas é difícil falar para uma pessoa que não quer ter filhos. Exatamente. E aí, outra visão, não é isso? E aí chega num ambiente novo, com uma criança que muitas das vezes ela tá ali na fase de crescimento, né, cheio de energia, não é isso, para gastar. E aí, será que isso é bom ou ruim? Então, nesse sentido, não vou botar dentro de casa uma pessoa que não ame meu filho. Primeiro tem que amar meu filho do que me amar. Isso aí. Não é isso? Então, mas as pessoas hoje são mais reflexivas e isso muito fruto desse nosso trabalho. Por isso que é importante, eu espero, Ronaldo, peço que amplifique isso aqui em Uberlândia, mande para mais pessoas, use sua rede social, né? Traga os outros canais para que mais pessoas saibam dessa realidade. Leniel, sobre o documentário, convidaram você para participar? Dos dois? Sim. Você participou? E até podia falar um pouquinho, até assim, depois você deixar aqui para quem está nos assistindo, como as pessoas fazem para ter acesso a esses documentários. Já saiu ou ainda não saiu? Sim. Então, fala assim, ele explicar para... Bom, são 2 documentários agora que saíram recentes, saíram no mesmo dia. Um é o da Veja. O da Veja, ele tem uma visão, né, um pouco diferente do próprio Record. A Record tá um pouco mais sensacionalista, posso dizer assim, né, trazendo uma nova versão ali de Monique e Jairo. E aí talvez essa diferença tá muito nisso também. A Veja mostra os fatos, mostra a linha do tempo, né? Traz uma vida pregressa minha, da Monique, do Jairo, traz essa realidade até antes, né? Porque para mim a vida do Henri, a história do Henri, ela é linda, não começa e nem termina numa morte do Henri, né? São 4 anos, 10 meses, 12 dias que, assim, incríveis do meu filho. Ronaldo, eu não sinto falta de um dia, eu sinto falta de um abraço. Eu daria acho que a saudade tudo. aumenta a cada dia, né? Eu daria tudo que eu tenho, né, por um abraço do Henri. Então, é uma história linda que a Veja, de certa forma, tentou ali, né, com fotos, com imagens que a gente tinha, e trazendo na linha do tempo, até porque foi uma das revistas que mais deu, né, falou sobre o caso, e uma forma, posso falar, mais humanizada, que seja assim, né? A Record já trouxe uma nova versão do Jair e Monique, que a revista Veja não traz, até porque eles não quiseram dar
Voz a eles. não deram depoimento para o documentário da revista Veja. Para a Record, sim, os advogados e eles, né, trazem as versões deles ali. Então, essa coisa, né, dessas novas versões que foram apresentadas, você vai ver mais ali na própria Record, né, explorando. É isso, né? Para mim, há uma nuvem cinzenta até hoje que ninguém consegue me explicar, né? De tudo que eu tenho de acesso, tanto do Jairo e de Monique, ambos nunca falaram o que aconteceu naquele apartamento. Hoje o Henri não tá mais aqui, né? Aí só vivos os dois, ambos poderiam falar e não vão falar. Agora eles estão naquela estratégia do gato e rato, estão se degladiando, né? Acho que né? é o próximo passo. Acho que o documentário da Record mostra muito bem isso. Agora a Monique atacando o Jairo, e agora deve vir o Jairo atacando a Monique. Esse é o cenário. Mas se ambos não falam, pra mim foi os dois. É isso. Exatamente. Ok? E pelo menos teve a conivência ali. Então que os dois sejam punidos. É o que a gente aguarda da Ronaldo, da justiça. 3 pessoas entraram vivas naquele apartamento naquele domingo. 2 adultos e uma criança. Sai 2 adultos e uma criança morta. Olha as imagens do elevador. Quando chega no hospital, o hospital já está decretando, já detecta que já não tinha mais sinais vitais, já estava morto. A médica fala em trismo. Na verdade, a médica não é especialista, não é legista. Ali é rigidez cadavérica. A primeira coisa que enrijece, fica rígido é a mandíbula. É rigidez de mandíbula. O Henri já estava duro, né? Isso já... Ali, nossos peritos falam que o Henri faleceu entre 11h30 e meia-noite e meia. Então ambos ficaram naquele apartamento ali tentando Saber qual é a nova versão. Vamos sumir com o corpo, ou vamos jogar pela janela. E muito se assemelha ao caso da Isabela. Sangue frio demais. Total, né? uma mãe. É uma mãe. Uma mãe. Isso é o pior. E isso, no caso da Isabela, foi muito parecido. Muito. E se não tivessem jogado Isabela, talvez teriam jogado o Henri. Exatamente. Entendeu? Só que, pô, não vamos jogar, já tá Mesma muito parecido, mesma versão, entendeu? E ali, isso mostra a perversividade, quão perversos ambos são, entendeu? O Henri faleceu com 23 lesões. Hemorragia interna, laceração hepática causada por ação contundente, essa é a causa-morte. Quer dizer, o Henri ficou sangrando por horas por dentro. Querido, você já jogou bola, você já tomou uma bolada no estômago, você já sabe quanto dói? Imagina você ficar sangrando por dentro. Então, aquela criança deve ter, meu filho ali, deve ter gritado muito, chorado muito, né? E olhando pra mãe, ela nada fez. Nossa. Então, ambos são muito perversos, brutal. Então, se ambos não falam do que aconteceu, pra mim, ambos têm que ser criminalizados igual. Ambos são culpados, sabe? Hoje um tá na ação, hoje o outro tá na omissão, né? Ali pelo modus operandi do Jairo. O Jairo tem passado o pretérito, né, de outras crianças que agrediu, né? Mas a Monique não tá impune, não. Pra mim ela é muito pior do que o Jairo, até por ser mãe. Por obrigação de cuidar. Cíntia, você é mãe. Nossa. Quando tem febre, a gente já fica mal. Não é isso? Você imagina, se eu sei que meu filho tá sendo agredido. Com um dedinho, num cortezinho, a gente já sente a dor na pele, né? Se corta na escola, você sabe que é um outro amiguinho, você vai lá tirar satisfação. É isso aí. Você imagina se é um companheiro, alguém que tá ali próximo, você não vai fazer nada? Então, assim, no mínimo, ela precisa de uma pena igual ou maior do que o Jairo, No mínimo que eles mofem na cadeia, e esse exemplo que você falou é isso. O que mais dói é conversar com você, assim, a gente fica emocionado o tempo inteiro, né? Mas você trouxe um exemplo aqui. Você imagina a criança olhando para a mãe, pedindo socorro e sabendo que aquela mãe tá conivente. Então, é cadeia, e que isso sirva de exemplo, assim, para que esses outros agressores pensem 10 mil vezes antes. Pensem 10 mil vezes antes de fazer. Eu achei interessante a hora que você falou, e eu acho que é válido a gente repetir. Esses novos casamentos, né? Trazer para dentro de casa uma pessoa que você não sabe quem é. A Monique, a gente vê muito claramente que ela tinha outros interesses, né? Uma pessoa meio narcisista, enfim. E eu acho interessante a gente falar sobre esse cuidado, né? E o que me impressiona muitas vezes também no caso é o prazo entre a separação e a morte do Henri. Parece que é
Tudo muito, muito rápido, assim. Não Cíntia, do que o meu filho falece. E a Monique, daqui a Monique vai morar com o Jairo, né? Era pandemia no Brasil, não sei se vocês lembram, né? 2020, era pandemia no país, as pessoas nem saíam de casa, tinham medo de sair. Eu mesmo chegava, já tirava a roupa, já botava pra lavar. E os shoppings fecharam, as escolas fecharam, igrejas fecharam, os hospitais superlotados. Essa é a realidade do mundo de 2020. E do dia, ali mais ou menos final de setembro, né, começo de outubro, a Monique decide pedir a separação. Do que ela pede a separação e meu filho falece 6 meses apenas. De que ela vai morar naquele apartamento com meu filho falece 1 mês e 20 dias. Nossa, é muito... Já andei esse país inteiro e por isso que a gente lutou muito pela lei Henri Borel. O que a gente poderia ter feito naquele momento, com as leis daquele momento, difícil, que eu conseguiria ter salvo o Henri. E eu só tenho uma resposta: sumindo com o Henri desse país. Somente, Ronaldo, se eu tivesse pego o Henri, sumido com o Henri do país, eu conseguiria ter salvo. Por quê? Ficou de mãos atadas, né? Se você leva ele pra dormir com você é preso no outro dia. Preso no outro dia. E aí, Cíntia, sabe o que aconteceria? E é por isso que a terapia me ajudou muito. Se isso acontece, ele ia voltar pra ficar com o agressor. Jairo tá mais do que provado que é um monstro. Ok? Convida pregressa outras crianças. O Henri ia morrer de qualquer jeito, porque do outro lado eu tinha um Jairo, agressor, né? E com um sistema judiciário que não era tão ineficiente, com rapidez para conseguir tirar do cenário de agressão, né? Hoje a gente tem a medida protetiva de emergência, na época não tive. Você imagina, depois que eu tivesse feito uma ação de que denunciado, tirado, e ele voltasse para casa, eu perco a guarda, o que eu iria pensar? Que foi fruto da minha ação. E eu já teria colocado uma corda no meu pescoço, como muitas das vezes eu pensei, entendeu? É muito difícil continuar sem o meu pequeno. Então, puxa, será que matou ele porque fui eu que denunciei? Por quê? Da primeira vez que o Henri fala, e o Henri falou em 2 vezes, eu fui lá e foi a primeira vez que eu vou buscar ele naquele apartamento, eu mando o Jairo descer. Será que não foi a partir dali que as coisas já começaram a piorar? Entendeu? Por quê? O agressor não gosta de ser confrontado. Ainda mais ele na posição que ele se achava. Só que do outro lado... O cara já é um grande covarde, né? Que quem agride criança, e ainda mais talvez o cara... É a preocupação do cara, né? Só que do outro lado tem uma mãe falando que nada daquilo estava acontecendo. Que na verdade Você falar da ligação de questionar e uma avó. O Henri pediu pra eu dormir lá, né, naquele apartamento. Como é que eu vou dormir com o Jairo, Monet? Não tem como. Aí eu ligo pra avó, dona Rosângela, por favor. Aí ela vai lá, passa uma semana. Não, Lelhão, não tá acontecendo nada. O Fernando, o avô, que tava acamado, fica uma semana. Não, Lelhão, não tá acontecendo nada. Depois vai Rosângela de novo. Não, Lelhão, não tá acontecendo nada. Isso é tudo fruto da tua cabeça. Quer dizer, todos que sabiam que poderiam ter protegido o Henrique, poderiam ter tirado, nada fizeram. Por quê? Econômico. E não deram a voz pro Henri, né? Não deram a voz Não deram, que era o mais importante, né? Saber escutar ele. Sim. Porque ele estava falando. Sim. E o único que acreditou foi você. Sim. E fui em cima. Agora, me arrependo muito. Hoje, com a maturidade que eu tenho, com o nível de informação que eu tenho, com tudo isso que a gente está falando e com trabalhar na pauta e vendo essa realidade desses perversos, eu teria fugido com meu filho. Entendeu? E por isso que eu tenho falado e tenho usado a minha voz para que as pessoas olhem o que aconteceu comigo e não deixem acontecer com o filho delas também. Por isso é importante, né? Muito a gente importante. Tá falando toda hora. Tem um outro assunto também que eu queria debater com você, que hoje é os riscos da internet, né? Hoje nós temos o abuso, além do abuso presencial, né? Nós temos o abuso aí da internet. E essas últimas semanas foi muito falado, inclusive teve um influenciador que levantou a voz e houve mais de, parece que aumentou em 5%, 5% não, 5 vezes mais é o número de denúncias, né? Então quando falam em dar voz, o pai do Henri, a mãe da Isabela Nardoni, né? Sim, as pessoas responsáveis por essas crianças, então a gente vê que o alcance é maior, o número de denúncia é melhor, você vai olhar para o lado com mais cautela, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho
Eles têm autoridade, né, para falar, tem mais autoridade. Tem voz, né? Tem visibilidade, na verdade. Eu acho que parabéns aí ao Felca por ter feito aquele vídeo, né, um esclarecedor. A gente também já estava nessa luta contra o Ítalo Santos, já tinha alguns meses. Vimos outras pessoas também na luta, demonstrando, outros até influenciadores ali. E culminou nesse momento, então, né, de a gente conseguir parar, né, porque ali tá lá muito mais claro dessa sensualização, dessa sexualização, dessa adultização, né, de crianças, coisa que tava avançando e normalizando. Normalizando. Né? E as pessoas querendo ganhar views, né, que a gente sabe que muitos influenciadores, é o que você acabou de falar. Você falando de Ítalo Santos, o cara tem milhões, milhares de seguidores. E você acha que ele estava preocupado de que você poderia ser preso? Não. Ele estava monetizando. Dinheiro. Muita gente já estava vendo o que estava fazendo, né? Não, com crianças assinando contrato com bets. Olha só que absurdo. Casas de aposta, porque o caso dele ali era de usar as crianças para aquela casa lá do Ítalo, né, e tudo mais. E eu falo isso. E os pais concordando, e é o que a gente vem acabando de falar, né? E onde estava o conselho tutelar nisso também? Não, o conselho até denunciando, mas o judiciário inerte. Né? O Ministério Público já tinha a denúncia já há bastante tempo, mas demorando. Iam barrando ali. O que acontece? Eu falo isso nas minhas palestras, é importante a gente falar. O agressor, o abusador, ele não chega num dia... Jairo, vou citar o exemplo de Jairo. Jairo não chegou naquela noite, né, e falou assim, não, hoje eu vou matar o Henri, né? Isso já vem do modus operandi, porque o agressor, o abusador, o pedófilo e tal, ele começa, primeiro ele te xinga, depois ele te cospe, depois ele te bate, depois ele vai ter progressivo. Como tem avançado e ninguém tá fazendo nada, e tem uma permissibilidade, o que vai avançando. Qual era o próximo passo do Ítalo Santos? A menina pelada, fazendo sexo na internet, entendeu? OnlyFans. É como vai testando os limites, né? Vamos mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. E cada vez vai monetizando mais. E eu vou revelar... Vai dando mais visualizações, que é o que eles querem, né? Ronaldo, Cíntia, eu vou revelar um pouco da minha idade aqui. Quando a gente vinha à sessão da tarde, tinha lá que era a faixa etária de 12, 18. Não era isso? Era isso. Cadê? Cadê? Naquela época já, né? Naquela época já. Cadê? Então, você chegava da escola, tinha sessão da tarde, e é isso que você falou. Classificado para 18 anos. 10 horas da noite, não tinha, a novela das 9 não era a novela das 9. A novela das 9 as crianças já estavam dormindo. Não é isso? Então, tá avançando e ninguém tá parando. Não é isso? Nós falamos sobre isso essa semana, até a gente assistiu algumas reportagens do perigo, o quanto a gente tem que estar atento até de deixar as nossas crianças assistirem o YouTube Kids, por exemplo. Lógico. Antigamente, é o que você acabou de falar, os nossos desenhos, a gente ia tinha lá começo, ver lá um meio Popeye, fim, né? um negócio... Hoje a criança... o que acontece, porque antigamente a gente tinha começo, meio e fim, né? Começo, meio e fim, era o desenho, era e hoje a gente tem né? até aquela coisa da dopamina, de liberar a dopamina, porque é tudo ali com o dedinho, tudo muito rápido, a cabeça deles, né? Muita informação. Então, muita. E os desenhos não são mais os mesmos, né? Porque tá se permitindo, né? E criança, ela precisa ser amada, cuidada, educada. Ela é um ser em formação. Se você falar pra ela... Bota uma arma na criança, ela não puxa o gatilho? Claro, exatamente. Então você vai botar uma arma pra criança? Vai testar? Não é isso? A criança, ela tá ali. No Rio de Janeiro tá assim. O tráfico tá avançando de uma maneira que já tá botando uma arma pra uma criança. Por quê? As coisas vão... E não existe lei, a permissibilidade. Eu vou deixar... Vamos botar o de 14 pra matar. Daqui a pouco o de 12. Daqui a pouco tem OnlyFans pra criança, pô. Não é isso? Então, assim, vamos deixar? Ou a gente vai se posicionar e vamos cortar isso, porque isso tá avançando de uma maneira que chegou ao ponto de que a gente tá hoje.
né? Então a gente, por isso que a gente precisa trazer mais gente pra pauta. Brasília, e agora fico feliz que acordaram lá agora, o próprio Hugo Mota, né? Agora o Hugo Mota, depois que viu, né? E aí, ano que vem, eleição, né? E quantos projetos estão parados? É o que a gente fala, é o que você acabou de falar. É um tema, nós como vereador, a gente não consegue avançar, porque são leis a nível federal. Mas eu já fui a Brasília várias vezes, protocolei alguns projetos, mas a gente sabe que não avança. Não avança, Daniel. Quem são os interessados nesse assunto? A quem interessa, né? A quem interessa. O que só quando doer, igual infelizmente aconteceu com você, que as pessoas começam a dar valor. Sim. Então, assim, precisamos de mais políticos engajados nessa causa a nível federal. Hoje, assim, igual em qualquer negócio, temos muitos políticos bons, alguns médicos, isso é em qualquer negócio, né, da vida. Mas o que nós precisamos é de mais representantes que realmente se preocupem com essa causa. Porque ninguém quer falar, né? Não. Isso é uma causa E um absurdo, porque o 227 da Constituição já fala, né? Que criança e adolescente é prioridade. O ECA também traz, é prioridade. E é prioridade, sim, absoluta, Ronaldo. Então, vamos votar LOA? Criança e adolescente. Acabou, tem que votar, né? Não, mas é criança e adolescente primeiro. O orçamento tem que pensar primeiro para criança e adolescente. Já tá na Constituição, né? Entendeu? Criança e adolescente é prioridade absoluta, já tá lá. Mas nenhum político, né? Agora que a gente tem conseguido avançar, e é por isso que eu fico muito feliz de estar aqui, de a gente conseguir avançar. Mas a gente precisa que Brasília se movimente. E Uberlândia não tem um centro, é o que eu te disse. Hoje é um atendimento. Mas quando acontece não tem um local específico lá para você levar a criança que foi ali machucada, abusada. Então, é o que você falou, não é prioridade. E nós lutando, a gente vem começando a avançar, a gente sabe a importância de termos os políticos, os vereadores. Esse é o nosso papel, né, Leonel? Eu vou te citar um exemplo, vou trazer aqui para minha realidade lá do Rio, por exemplo. Fui conversar com o prefeito, nosso lá, né, o Eduardo Paes. E a primeira eu falei assim, prefeito, puxa, mas a gente... Cara, a prefeitura não tem foco na criança e adolescente. Mas como assim, Lenel? 1.500... nós temos 1.500 escolas na Secretaria de Educação, 50 mil crianças. Sim, prefeito. O secretário de Educação, ele está preocupado se tem vaga na escola, se tem merenda, se tem professor. Ele não está preocupado se a criança está tomando pancada em casa e por isso está a deficiência escolar. Né? Ele não está preocupado se ela é atípica e não está laudada. E aí não tem mediador na escola. Não é porque isso? Ninguém levanta. Esse é o papel meu, né? Isso não é falado. Não. O secretário de saúde, ele está preocupado se tem leito hospital, se tem médico. Caso de urgência, emergência, aquele cara que chega lá sangrando, né? Agora ele não está preocupado se a criança chegou com traumatismo crânioencefálico e falaram que caiu da cama. Aconteceu comigo. Caiu da cama, caiu no banheiro, caiu da escada. Nunca é violência. Não é isso? O modus operandi. Quando, na verdade, e cadê o pai? Cadê a mãe? Porque às vezes o agressor não é o que leva. Não é isso? Não está preocupado se aquela criança ali tem laudo se tem um centro para crianças atípicas para laudar com né, com neuropediatra, com fonoaudiólogo, especialistas, né, para a gente conseguir laudar. O mundo está avançando nessa velocidade. Quantos neuroatípicos nós temos? Secretaria... Hoje é 3% da população. É um trabalho que você desenvolve muito bem, é um trabalho que eu também já estou... para você ter noção, Leonel, a gente fala de 3% da população hoje podendo chegar a 5%. Da mesma forma, está aumentando o número de autistas? Não. Está aumentando o número de diagnósticos, né? Sim. Então, assim, onde a gente precisa aperfeiçoar. A gente falando aí no universo de 200 milhões de habitantes, vamos arredondar esse número no Brasil. Ou seja, são 10 milhões de pessoas. E outra coisa mais preocupante ainda, que essas mães preocupam. Hoje a gente fala muito de crianças, né? Porque são crianças. E o adulto? E o adulto atípico? O que está sendo feito para esse adulto na hora que ele perder o seu pai e sua mãe? Essa é a maior preocupação. A gente que faz esses atendimentos diários no gabinete,
Eu tenho olha só o absurdo que eu vou falar. Tem mães e pais que até falam, eu não sei o que eu vou... Tem vezes que eu oro pro meu filho ir embora antes de mim, porque eu não sei o que vai acontecer com o meu filho depois que eu morrer. Quem vai cuidar? Quem que está fazendo políticas públicas para isso, para cuidar daquele adulto atípico quando não tiver mais a mãe do lado. Não tiver mais pai. Pois é. E é a geração que a gente está deixando. Quem vai ficar? Não é isso? E, assim, Ronaldo, lá no Rio, 40 mil crianças atípicas na estrutura do município. Por quê? Um outro problema que vocês devem estar passando, eu por exemplo, tenho minha filhinha, né, a Valentina. Quando eu fui fazer o plano de saúde, se eu flegasse ali que a Valentina era atípica, o plano nem faz mais. Não faz. Não sei como é que é aqui. Não, tivemos uma audiência pública agora. A Unimed, além de tudo, ela está descredenciando todas as clínicas, ela quer centralizar num local só. E a gente sabe que essa criança atípica, ela não é só... Não dá para ela tratar hoje com um psicólogo aqui, isso é relacionamento. Quebra de vínculo, né? E isso para tratar os que já estão lá. Porque se eu tivesse colocado que a Valentina era atípica, era negado, né? Nem que eu quisesse 10 mil reais não faz o plano. Olha o problema. Aí vai cair na estrutura da onde? Do município. Hoje, a estrutura do município do Rio, 40 mil crianças atípicas laudadas, com 15 mil na fila. Esse é o número que eu tenho, ok? Como é que você faz 40 mil mediadores do dia para noite? Então, e para você ver, ó, são 40 mil laudados, né? Hoje nós temos aí um universo de 6 milhões de habitantes, né? Arredonda. Então, para você, você pode ter certeza que esse número deve chegar ali a 200 mil. Então, mas 160 mil crianças, provavelmente, que não tem um laudo, que não tem um tratamento específico, que são tratadas como louco, que são recriminadas dentro de uma sala de aula, né? Sim. Por amiguinhos, por até professores, até os próprios pais mesmo. Os próprios pais que não são assim. Que não sabem que um pai não aceita, e não aceitam. Que, infelizmente... Então nós temos um grave problema com relação à criança e adolescente, correto? Por que eu estava falando isso, né? E naquela conversa com o prefeito? Porque eu acho que é uma proposta para que, se puder, o nosso prefeito aqui de Uberlândia cria-se uma secretaria com foco na criança e adolescente. E você está conseguindo isso no Rio, então, né? Assim como temos a da mulher, assim como temos do idoso, assim como tem da juventude. Por que não? Falamos aqui, criança e adolescente é prioridade. É isso. Prioridade. Ronaldo, acho que nosso prefeito, se estiver nos ouvindo, deveria ter uma secretaria da criança e nós vamos levar esse assunto para ele, você falou, e assim, eu acho que é o que eu sempre digo, Leniel, a sua presença aqui em Uberlândia, te agradecer mais uma vez por estar disposto, né? Prontamente. No final de semana eu venho. Prontamente. Ela comer um pãozinho de queijo, né? Falar de uma coisa boa. Então, assim, você vê, estamos aqui praticamente às 2 horas da tarde, para quem num sábado. Leniel hoje acordou 3 horas da manhã para pegar um voo para Uberlândia, para estar aqui. Esposa em casa. A esposa, a filhinha maravilhosa, né? Maravilhosa. Estão lá nos aguardando aqui. 2 horas da tarde, nem almoçamos ainda. E assim, a sua vinda aqui, é o que eu te digo, a sua luta é você fazer esse esforço todo, tá? E sem pensar, como nunca pensou das outras vezes, num lado financeiro, não. Você está se esforçando para tentar ajudar crianças, adolescentes, famílias. E com certeza, quando nós temos uma pessoa que tem um poder de voz igual você tem, eu tenho certeza, esse assunto é um assunto que eu falo tem 6 anos, nos meus 3 mandatos de vereador. Mas quando tem uma pessoa como você, que é uma pessoa que é referência... E vivo e uma referência para falar no assunto, se Deus quiser, e eu tenho certeza que nós teremos, o prefeito ele vai dar um olhar diferente, como o prefeito do Rio de Janeiro fez. E lá no Rio, mérito seu. Lá no Rio, outras prefeituras também, porque já passou o tempo. Falamos aqui, o parlamento, a Câmara Federal começou a entender que criança e adolescente é prioridade. Sim. Depois do Felca, depois de Henri Borel. Não é isso? Então... trazer para outras prefeituras, aqui para Uberlândia... E você já está fazendo isso no Rio, né? São 92 municípios lá, né? Sim, e aqui, prefeito,
temos alguém que trabalha, que quer trabalhar, já é um grande avanço, porque mais difícil é arrumar ter alguém que quer queira trabalhar, vestir. Paulo. Não, É é o o que mais você falou. difícil. Além de tudo, tudo que nós estamos fazendo aqui hoje não é fácil a gente receber essas demandas. Mas é tudo um ciclo, né? Sim. Isso tem um custo financeiro, é o que você acabou de falar. Tudo. É um custo, é uma disposição de tempo, a gente abrir mão de um lazer pô, fazer um seminário igual esse que a gente está fazendo segunda-feira novamente, isso demanda, assim, muito esforço. É uma união de várias pessoas e nós estamos dispondo financeiramente, agradecer a ajuda da iniciativa privada, porque, pô, isso aí não acontece da noite pro dia, não tem como. Qual é a memória mais viva que você tem do Henri e o que você espera como o Henri possa ser lembrado daqui 50 anos? Eu só tenho imagens boas do meu filho, sabe? Sim. Eu sempre falei, repito aqui, o último final de semana, ele foi maravilhoso, se não fosse o final de tudo, desde o momento que eu pego o meu filho, a gente vai brincar, tudo que ele queria comer, ele comeu, tudo que ele quis foi brincar, ele já chegou e no apartamento ao lado dos amiguinhos, já foi brincar com eles, depois foram pra piscina brincar juntos, depois a gente foi comprar presente, nós fomos lá numa ReHap é uma loja de brinquedos Que grande tem do Rio. também. E ele foi lá e, assim, todas as ReHap do Rio de Janeiro conheciam. E ganhou brinquedo na festa de aniversário, comeu batata frita, comeu hamburguinho, comeu tudo no aniversário do amiguinha que fomos no sábado. E ali abrimos presentes, abriu o presente dele que ele ganhou, que a gente comprou na ReHap. Depois nós fomos para mim, o Henri me deixa o último vídeo, né? O último vídeo ele icônico é o vídeo que ele canta a Mãezinha do Céu, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Foi o último vídeo que o meu filho me deixou ali. Eu achei lindo porque eu estudei de escola católica e ali ele mesmo, por iniciativa própria, ele pega o celular, ele escreve lá e vê a Mãezinha do Céu, sabe? Então, isso para mim, eu me emociono e a minha reação é gravar, né, aquilo, e ali foi o último videozinho. Depois, o que ele quis comer, a gente foi num restaurante que ele gostava muito, comer o Henri, se você perguntasse para ele o que ele queria comer, era arroz, feijão e purê. Se você perguntasse agora, Henri, você quer comer o quê? Arroz, feijão e purê. De manhã, arroz, feijão e purê. Era isso. E aí tinha um restaurante chamado Stadium, lá no Rio, que tem essa comida mais um franguinho. E aí eu botava uma proteína também, e ele reclamava, ele também não gostava. Ele ia, papai, mas... Não, filho, eu esqueci. Aí botava o frango também. E assim, comeu, depois foi brincar no parquinho, pulou. Tem as imagens do parquinho, brincando, pulando no pula-pula, brincando. E depois, né, nessa contrapartida aí, Monique perguntando que horas que eu iria levar, que horas que isso, desde de manhã, isso não era normal, né? Foi um domingo atípico ali de comportamento da mãe. Se você levar mais cedo, eu vou sair com ele. Falei, pô, me deixa ter meu domingo com meu filho. Muita coisa estranha que eu não vou abrir aqui, que a gente vai levar para o processo, já levou e é para o júri, uma coisa, né? Mas e isso só me mostra que Monique é muito pior para o Jairo. A gente tem elementos que a gente vai trazer para o processo do júri. Não posso estar falando aqui, é segredo. Mas a Monique ela é muito pior do que o Jairo, e isso é mostrado naquele último domingo. Mas com relação à sua pergunta, eu só tenho imagens felizes do meu filho. Seria um final de semana perfeito. Perfeito. E assim, o que eu luto, e a minha luta, sabe, porque eu tenho certeza do fundo do meu coração que o que eu estou fazendo pelo Henri, ele também faria por mim. Se fosse eu que tivesse morrido, eu tenho certeza que o Henri, conhecendo meu filho, era ele que ia estar aqui lutando por mim. Então, uma criança de 4 anos, que parecia que tinha 8, muito avançado pelo tempo dele, no gentleman, um menino educado, amigo, amoroso, e que me faz muita falta. Então, assim, hoje eu vivo para que o Henri não seja esquecido. E cada criança que a gente salva, eu vejo o Henri, né? Então, Ronaldo, cada criança
que através da Lei Henri Borel, através das nossas ações que a gente for salvar, é o Henri que a gente salva, sabe? Se a gente salvar uma criança, é o que eu sempre falo, né? Já valeu a pena, né? Já valeu a pena e assim, Eu tenho certeza, eu sou cristão, então eu tenho certeza que um dia Deus vai me entregar meu filho de volta. Vai anoitecer hoje, como vai clarear amanhã. O Henri estava no cenário de agressão, está mais do que provado. Então, Daniel, toma aqui o Henri de volta. Mas olha quantas milhares, se não milhões de crianças a gente salvou. Porque a proporção a gente nunca vai saber. Ó. não tem jeito. Não tem como medir, né? Como vereador, como político, parlamentar, aonde a gente vai chegar, porque Deus está no comando desse barco. Mas a gente nunca vai conseguir medir, Exato. né? Mas Deus sabe. E ele consegue olhar lá na frente e a gente vai salvar muitas crianças através da... Então, assim, não terminou ali, né? Não acabou na morte do Henri, né? E, infelizmente, através da morte do Henri, a gente conseguiu criar um grande mecanismo de proteção, mas muito mais coisa precisa ser feita. É isso. Meu irmão, agradecer aí por tudo, pela amizade, pela presteza de sempre. Eu acho que precisa de muita oração. Como você diz, você é católico, eu sou católico, também somos cristãos. E assim, tem palavras para falar para quem nos assistiu, que realmente vamos nos preocupar, ter atenção com as nossas crianças e o que depender de nós, vocês podem ter certeza que nós iremos fazer. E assim, obrigado por Conta dispor comigo. desse seu tempo. A gente sabe, sair da sua casa lá não é fácil. Estar aqui em Uberlândia hoje para realmente com um só intuito, né? Tentar ajudar a salvar que seja apenas pelo menos uma criança, que a gente sabe que esse número é bem maior, né? Então é isso, né, gente? Espero que esse vídeo atinja mais e mais pessoas, né? Na nossa responsabilidade social. Por isso que quando eu falei de influencer, eu digo que todos os nossos influencers deem voz para as nossas crianças. Porque hoje em dia a gente vê tanto vídeo viralizar, né? Com Bebê Reborn, a gente vê com Morango do Amor. Se cada pessoa usar um pouquinho da sua voz para levar a proteção das nossas crianças, com certeza nós vamos juntar forças e cumprir ainda mais o nosso objetivo, né? Obrigado a todos vocês. Obrigado. E é isso aí, gente. Agora é com vocês. Obrigado.